Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos, por favor, no capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 35 ao 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso de 35 ao 41. Eu acho que esse texto é conhecido. Eu tenho a impressão que domingo passado eu preguei sobre ele. Não é verdade? E hoje eu quero falar um pouco mais e de maneira diferente, nesse mesmo texto, sobre surpreendidos pelas tempestades da vida. Esse é o tema da minha palavra nessa noite. Surpreendidos pelas tempestades da vida. Domingo passado eu falei sobre perguntas que nós fazemos quando enfrentamos as tempestades. Mas na nossa vida, você e eu, com mais frequência do que a gente gostaria, nós muitas vezes enfrentamos situações que são extremamente desagradáveis, desafiadoras, e muitas vezes essas tempestades elas vêm de maneira surpreendente, de maneira inesperada sobre a minha e a sua vida. E nesse texto eu quero pensar um pouco sobre isso com você. Marcos 4, verso 35 ao 41. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém e graças a Deus. Vamos orar, queridos, mesmo assentados. Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, porque nós temos tido muitas oportunidades ao longo desse tempo de ouvir a tua palavra e de sermos por ela ministrados. E agora nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa continuar revelando e trazendo ao nosso coração o entendimento que o Senhor quer, a fim de que nós possamos entender a tua vontade e não apenas compreendê-la, mas que com a ajuda do Senhor possamos praticar, fazer aquilo que o Senhor recomenda na tua palavra. Nós oramos abençoando nesse momento a vida e o coração de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, e te pedimos, ó Deus, que inclusive aquelas pessoas que nos assistem pela internet sejam também visitadas, tocadas pela mão e pela presença maravilhosa do teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Preste atenção, queridos, esse texto que nós lemos nos diz que Jesus estava mais uma vez, porque ele fez isso várias vezes, ele estava mais uma vez ministrando a palavra de Deus à beira do mar da Galileia. Jesus estava com os seus discípulos, e a Bíblia nos revela nesse texto e também em outras passagens bíblicas que havia ali naquele local uma multidão muito grande
necessitando de ajuda, necessitando de direção, que precisava de uma palavra que orientasse a sua vida. E Jesus então, depois de falar sobre muitas coisas, falar sobre o reino de Deus, Jesus então chama os seus discípulos e dá a eles uma ordem, pede que eles peguem o barco e que todos entrem no barco, inclusive Jesus também subiu ao barco, e eles iriam para o outro lado do mar da Galileia. E então a Bíblia nos relata que os discípulos obedeceram, fizeram o que Jesus ordenou, pegaram o barco, entraram no barco, Jesus também subiu, e eles foram navegando o mar adentro, o mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia não é um mar, na verdade o mar da Galileia é um lago de água doce, que tem ondas violentíssimas por causa de algumas coisas que eu vou te explicar mais adiante. Então eles entram naquele barquinho e vão, e lá pelas tantas horas da madrugada, eu não sei se era de noite, o texto não diz se era de madrugada, parece nos outros evangelhos que há um relatório, parece que é de madrugada que o fato acontece. De verdade, o que ocorre é que de madrugada um vento sopra violentamente sobre aquele mar, e as ondas ficam violentas contra aqueles navegantes, e então a Bíblia diz que eles são atingidos inesperadamente por uma grande tempestade no mar da Galileia. E o relatório bíblico é que Jesus estava naquele barco, que estava sendo sacudido de todos os lados por aquela tempestade tão violenta, e dormia tranquila e profundamente. Jesus estava descansando, porque o dia tinha sido muito desafiador para ele. E os discípulos então, tomados de pavor, diz a Bíblia, eles chamaram a Jesus, acordaram a Jesus, porque o vento e o mar estavam quase afundando aquele barco. E então, quando Jesus é acordado pela angústia e pelo desespero dos seus discípulos, Jesus então olha para aquela situação, e a Bíblia diz que ele repreendeu o vento e ele ordenou ao mar que se acalmasse. E a Bíblia relata que de fato tudo se fez calmo, e os discípulos ficaram maravilhados diante desse milagre. Irmãos, muitas vezes você e eu temos Jesus no barquinho da nossa vida, temos Jesus no nosso coração. Depois que nós tivemos a nossa experiência de arrependimento de pecados, quando nós nos arrependemos de verdade dos nossos pecados, rompemos com isso, nós os abandonamos e aceitamos Jesus. A palavra de Deus diz que nós passamos a ser morada do Espírito Santo. Jesus está conosco, mas mesmo Jesus estando comigo e com você, muitas vezes nós somos surpreendidos na nossa caminhada cristã, na nossa caminhada de fé, na nossa vida em família, profissional, na nossa vida pessoal e individual. Muitas vezes nós somos sacudidos por tempestades, somos alcançados por ventos fortíssimos que tiram de nós toda a tranquilidade e que ameaçam nos destruir. Se a sua memória estiver avivada, você vai se lembrar que lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus fala sobre essa mesma situação, só que de uma maneira diferente. Jesus diz que a vida do homem crente e do homem ímpio, ela é comparada como dois construtores, e Jesus diz que um constrói a sua casa sobre a rocha e o outro constrói a sua casa sobre a areia. O crente, ele constrói a sua vida, a sua estrutura financeira, emocional, psicológica, familiar, sobre os fundamentos da palavra de Deus. O ímpio, ele constrói a sua vida profissional, familiar, pessoal, sobre um monte de areia, sobre valores que não têm sustentação, sobre coisas que não têm permanência. E então Jesus revela o que está nesse texto. Jesus diz lá em Mateus 7 o seguinte: e sopraram os ventos contra as duas casas. E Jesus disse que choveu tanto com aqueles ventos, quando sopraram veio a chuva, e os rios transbordaram e deram contra as duas casas. Veja que Jesus está mostrando que tanto crente como não crente passam por lutas, enfrentam tempestades, enfrentam situações angustiosas. Jesus disse lá em Mateus 7 que o rio transbordou e invadiu as duas casas. E quando o rio abaixou,
E quando o vento parou e a tempestade cessou, Jesus disse lá em Mateus 7, que as duas casas foram atingidas pelos mesmos problemas, mas só uma sobreviveu. Só uma estava de pé quando a tempestade passou. Só uma permanecia firme quando a desgraça cessou. E Jesus disse que aqueles que vão permanecer inabaláveis apesar das lutas, aqueles que vão permanecer com uma fé viva e confiante apesar das dificuldades, são aqueles que construíram a vida sobre os fundamentos da sua palavra. Jesus está dizendo em Mateus 7 e Jesus está dizendo aqui em Marcos 4 que ventos e tempestades podem sim soprar contra a minha e a sua vida. A diferença entre aqueles que creem em Cristo, a diferença entre aqueles que constroem a sua vida sobre os fundamentos da palavra de Deus, daquele que não o faz, é que no final das lutas e das tempestades, aqueles que não construíram a sua vida sobre os valores e os fundamentos da palavra de Deus estarão destruídos. Mas aqueles que passaram pela luta, a dificuldade e a tempestade, e que são pessoas que construíram a sua história sobre os princípios e valores da palavra de Deus, eles permanecerão de pé, eles estarão inabaláveis e sairão dessa situação com experiências que vão fortalecê-los para grandes e maiores conquistas na vida. Então preste atenção, aqui nesse texto de Marcos 4, Jesus nos ensina sobre as tempestades da vida. E o que é que Jesus diz sobre essas tempestades que às vezes se abate sobre a minha e sobre a sua vida? Preste atenção no que Jesus começa a falar sobre as lutas, os problemas, as dificuldades que eu e você podemos enfrentar na nossa vida. Em primeiro lugar, esse texto diz que as tempestades da vida são inesperadas. É a primeira coisa que Jesus revela. Ele diz aí no verso 37 o seguinte: ora, levantou-se grande temporal de vento. O que o texto está dizendo, que Jesus revela, é que nós podemos enfrentar tempestades, e as tempestades, quando elas vêm, elas costumam ser inesperadas. Eles estavam navegando no mar da Galileia, estava tudo tranquilo, estava tudo bem, e de repente, sem dar nenhum tipo de sinal, tudo mudou. Preste atenção, querido, o mar da Galileia, ele é muito pequeno. O mar da Galileia, ele tem 21 quilômetros de comprimento, por 14 quilômetros de largura. Ele está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É um dos lugares mais baixos que nós conhecemos, um dos, não é o único, mas ele está muito abaixo. E o que acontece com o mar da Galileia? Na verdade, ele é um lago de água doce, cercado de 3 lados por grandes montanhas, e por um dos caminhos vem um vale que sai lá do Monte Hermon. O Monte Hermon tem 2.970 metros de altitude. Então os ventos sopram lá de cima e descem por aquele corredor, e quando chega no mar da Galileia, o vento não tem por onde sair, e ele bate nas montanhas e volta, e aquilo levanta as águas do mar da Galileia. É um mar tranquilo, mas de repente, sem aviso, sem tempestade nenhuma, ele muda toda a situação, todo o quadro, e vira uma situação de desespero para quem está navegando naquele ambiente e naquele local. E isso acontece de uma hora para outra. Preste atenção, as tempestades da vida são assim também. Elas são inesperadas na minha e na sua vida. De repente é um acidente, de repente é uma enfermidade que toca a sua carne, de repente é uma crise no casamento, é um desemprego que chega e que não estava previsto. De repente as tempestades da vida, elas chegam e elas não mandam e-mail, elas não mandam WhatsApp para você, elas chegam até mim, até você, sem mandar recado e sem pedir licença. As tempestades da vida, elas não avisam que estão vindo, elas chegam de repente. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus tinham passado o dia inteiro ouvindo a sua palavra, eles estavam fazendo naquele momento a vontade do Senhor. E mesmo apesar daqueles discípulos estarem obedecendo Jesus, mesmo apesar de estar fazendo a vontade de Cristo, a Bíblia diz que isso não os poupou de passar pelas tempestades.
eles amavam a Jesus, eles tinham deixado tudo para segui-lo, mas isso não poupou a vida desses discípulos de mar violento e nem de tempestades desafiadoras. As tempestades, irmãos, elas não mandam. Eu ainda sou daquela época, né? Há muita gente aqui daquela. A gente, se fosse há uns 20 anos, 30 anos atrás, a gente diz assim: as tempestades da vida, elas não mandam um telegrama. Quem que é da época do telegrama, hein? A coisa mais rápida que a gente tinha na época era ir no correio e mandar um telegrama, porque ele chegava rapidinho, né? Hoje é impressionante, né? A comunicação é rápida, mas esses problemas que a gente enfrenta muitas vezes, eles são inesperados, roubam do nosso coração a paz, tiram da nossa alma a tranquilidade. Jesus diz que as tempestades são assim, elas são inesperadas. Em segundo lugar, esse texto diz que as tempestades da vida são perigosas. É o que Jesus revela. O verso 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco. Veja que o autor bíblico diz que as ondas batiam de maneira violenta contra aquele barco. Quem é que estava naquele barco? Só gente crente. E Jesus também. A Bíblia está dizendo que as tempestades são perigosas, e elas se levantam contra todos os tipos de pessoa. As ondas, diz o texto bíblico, elas atingiam o barco com tanta violência que ele começou a ficar cheio de água e a correr um risco sério de afundar. A tempestade da vida, querido, elas são também assim, para mim e para você. As tempestades que nós enfrentamos, às vezes elas são extremamente perigosas, elas nos ameaçam. Muitas vezes as tempestades chegam para mim e para você de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abaladas. Elas colocam muitas vezes as lutas, as dificuldades, as tempestades pelos quais nós passamos, muitas vezes elas colocam no chão aquilo que nós levantamos, aquilo que nós levamos anos para poder erguer, anos para poder colocar de pé. De repente é um casamento que foi edificado com muito amor e renúncia, que se desfaz pela tempestade de uma infidelidade conjugal. De repente é um sonho que você nutriu e que você trabalhou para construir e realizar com tanto empenho, com tanto carinho, que é transformado repentinamente num pesadelo na sua vida. De repente é aquela situação da enfermidade, da doença incurável que abala toda a família. Ela chegou, ela se manifestou e dá um susto em todo mundo, ninguém estava esperando. De repente é um acidente trágico que vem e leva a vida de alguém que nós amamos e que foi repentino, nos foi tirado sem que a gente tivesse se preparado para isso. De repente é um divórcio traumático que deixa o outro ferido e deixa também os filhos amargurados no meio do caminho. De repente a tempestade sopra sobre aquela amizade que você construiu pelo cimento dos anos e que termina de repente por causa de uma traição, de uma decepção nesse relacionamento de amizade. As tempestades, diz aqui o texto bíblico, da vida, elas são perigosas. Elas batem contra a minha e a sua vida de forma muito violenta. Em terceiro lugar, esse texto diz que as tempestades da vida não são administráveis. É por isso que quando você passa por angústias, problemas, e você olha para frente, às vezes você não consegue ver no primeiro momento uma solução, você fica sem saber o que fazer. Muitas vezes você tem a sensação de impotência diante daquilo. Muitas vezes você vê, como a gente costuma dizer por aí, as coisas fugindo como óleo entre os dedos da gente. Você tenta segurar e você não consegue. Sabe por quê? Porque há certas lutas, há certas tempestades que nós enfrentamos e passamos por elas, que são inadministráveis. Elas são maiores que as nossas forças. É o que diz aí o verso de número 37. O verso 37 diz assim:
Ora, levantou-se grande temporal de vento. O texto bíblico diz aí que os discípulos estavam se esforçando para contornar o problema que estavam vivendo ali, para que eles pudessem sair daquela situação de tempestade ilesos, para que eles pudessem sair daquilo bem, mas eles não puderam enfrentar nem lidar com a fúria do vento e nem com as forças das ondas do mar. A Bíblia diz que todos os esforços que esses homens empreenderam não conseguiram trazer uma solução, não conseguiram vencer o problema. Eles precisaram de clamar pelo Senhor Jesus, porque o problema era maior do que a capacidade deles para resolver. Preste atenção, querido, existem certas coisas que você e eu enfrentamos na vida, que elas são situações que nós não conseguimos administrar, são situações que nós não conseguimos lidar bem com elas. Então qual é a solução nessas horas, quando nós enfrentamos situações que não são administráveis? Você e eu precisamos fazer como esses discípulos, nós precisamos clamar pelo nome de Jesus, nós precisamos buscar a face de Cristo, nós precisamos correr para os pés de Jesus, porque é dele que vem o socorro, é dele que vem a força, é de Jesus que vem a vitória para mim e para a sua vida. Então quando você enfrenta situações que não são administráveis, você vai precisar levantar pela madrugada para você buscar a face de Deus, para você clamar a ajuda do Senhor. Você vai ter que mudar a sua rotina para que você possa estar diante do Salvador, para que Ele estenda as mãos na sua direção e mude a situação, porque a situação não é administrável. Jesus está mostrando aqui que há certas tempestades na vida que nós não conseguimos administrar. Tem problemas que fogem à minha e à sua capacidade de lidar bem com eles. E a Bíblia diz que quando os discípulos estavam ali naquele mar, enfrentando o vento forte e as ondas violentas daquele mar, eles perceberam que tudo que podia ser feito eles fizeram. É como você costuma dizer, as forças se esgotaram. Você já viu aquela pessoa assim, olha, as minhas forças acabaram. Acabou a força deles. E aí, o que eles fizeram? O texto diz que eles clamaram por Jesus, eles clamaram por Cristo. E aí foi quando então houve uma intervenção de Deus, e o texto mostra que há certos problemas, tempestades e lutas na minha e na sua vida, que nós não conseguimos administrar bem isso, e que nós precisamos clamar pelo nome de Jesus. Então você vai ter que sair da sua zona de conforto, você vai ter que sair da sua zona de tranquilidade, você vai precisar tomar algumas medidas que você nunca tomou antes, para que você possa estar diante de Cristo, clamando por Ele, a fim de que Ele intervenha nessa situação. Eu percebo que muitas pessoas, quando estão enfrentando situações que não são administráveis, muitas pessoas se desesperam. Algumas pessoas na sociedade secular, o desespero chega a um grau tão elevado que elas tiram a própria vida, ou pensam em dar fim na vida que têm. Por quê? Porque a tempestade, a luta, a angústia, o sofrimento, as decepções, elas sequestraram do coração dessas pessoas toda a possibilidade de solução. Mas é nessas horas que nós precisamos clamar pelo nome de Jesus e fazer isso com muita intensidade. O texto bíblico diz que quando eles clamaram, Jesus prontamente os socorreu. Quando eles clamaram, o texto bíblico diz que Jesus se levantou, olhou para a situação e deu ordem ao vento e mandou ao mar, e tudo se acalmou. Querido, se você estiver enfrentando uma situação que não é de fácil administração, aprenda a clamar pelo nome do Senhor Jesus. Levante de madrugada, experimente orar de madrugada,
Experimente jejuar mais vezes, experimente gastar mais tempo na presença de Cristo, e você vai ver que há socorro para você, há livramento para a sua vida, haverá resposta de Deus para você. Deus está atento à sua e à minha voz. Não é à toa que o profeta Jeremias escreveu: invoca-me e responder-te-ei. Se você invocar o nome do Senhor nas tempestades e nos problemas pelos quais você passa, tenha certeza de que você vai ter resposta para a sua oração. Em quarto lugar, o texto bíblico diz que as tempestades da vida são surpreendentes. Veja o que diz o verso 37, ele diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. As tempestades, diz aqui esse texto, são surpreendentes. Vocês sabem por que as tempestades são surpreendentes, queridos? Porque elas podem transformar cenários conhecidos por nós em lugares ameaçadores para a nossa vida. O texto bíblico diz aqui que o Mar da Galileia era um lugar muito bem conhecido por aqueles discípulos. Você precisa entender que Pedro, Tiago e João, por exemplo, alguns desses homens eram pescadores profissionais e conheciam este mar como a palma da sua mão. Mas a Bíblia diz que a tempestade foi tão surpreendente que até eles, que eram pescadores profissionais, até eles que estavam acostumados com aquele mar, se desesperaram, ficaram tão surpresos de ver ondas tão violentas, ventos tão fortes. Então, alguns desses pescadores profissionais também se desesperaram. Ali era o lugar do seu ganha-pão diário. Pedro, Tiago e João construíram a sua vida na beirada daquele mar, pescando. Eles tinham uma empresa antes de seguirem a Jesus, mas agora até esses pescadores profissionais estão em apuros, angustiados por causa da surpresa com que a força do vento e daquela tempestade bateu contra eles. Aquilo que era comum na vida deles, aquele lago do dia a dia, tornou-se, diz o texto bíblico aqui, um monstro indominável por eles. Aquilo que parecia administrável tornou-se uma força incontrolável contra a vida deles. Muitas vezes, escute isso, muitas vezes, as tempestades mais violentas que você e eu vamos enfrentar na vida, não vêm de lugares desconhecidos por mim, por você, e nem de lugares distantes. Muitas vezes as tempestades pelas quais você e eu passamos na vida, elas apanham aquilo que era comum em nossa vida e bota tudo de cabeça para baixo na nossa vida. Outras vezes a tempestade que nós enfrentamos na vida, ela ganha a cara de alguém muito conhecido nosso, que é o nosso cônjuge, que foi fiel durante tantos anos num relacionamento conjugal, mas que de repente ele dá uma guinada e se transforma numa pessoa amarga, agressiva, e que abandona o casamento para poder viver uma aventura com outra pessoa. Outras vezes a tempestade, ela assume a face de um filho obediente, que surpreendentemente, de uma hora para outra, sem aviso, transforma-se numa pessoa agressiva, irreverente, numa pessoa dissimulada e desobediente aos pais. Ainda hoje, querido, nós enfrentamos situações, crises, problemas que vêm de lugares que nós muito bem conhecemos, mas que de repente nós perdemos o controle daquilo. E quando nós enfrentamos tempestades na vida, surgem alguns conflitos íntimos, bem profundos no meu e no seu coração. E que conflitos íntimos são esses que surgem quando nós enfrentamos essas tempestades na vida? Preste atenção. Em primeiro lugar, surge o conflito íntimo de como conciliar a sua obediência a Jesus com a tempestade. Esse é o primeiro conflito que surge no coração de muita gente. Eu estou sendo obediente a Jesus, eu estou fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus
determina, orienta, recomenda. Eu estou obedecendo a Jesus, eu estou procurando viver uma vida íntegra, reta e aprovada aos olhos de Deus. E como é que isso acontece comigo? Essa é a primeira crise íntima que surge no coração de muita gente quando enfrenta a tempestade. O verso 35 desse texto diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. A Bíblia diz que os discípulos estavam sendo obedientes a Jesus. A Bíblia diz que os discípulos entraram no barco por ordem expressa de Jesus, e mesmo assim, diz aí o verso 35, eles estão enfrentando uma baita tempestade, eles estão enfrentando uma situação que coloca a vida deles em risco. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda estavam enfrentando ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus mandou eles fazerem, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim, a Bíblia diz que eles estavam enfrentando uma tempestade terrível. Como você vai conciliar isso? Eu sou obediente, eu estou atendendo a voz de Deus, eu estou atendendo os mandamentos de Cristo, eu estou procurando viver uma vida de santidade, de retidão, e ainda assim, toda essa desgraça contra a minha vida. Como entender isso? Será que você tem enfrentado, querido, alguma tempestade pelo fato de andar com Deus e obedecer aos mandamentos de Jesus? Você tem sofrido, por exemplo, oposição, perseguição, por ser uma pessoa fiel e obediente a Deus lá no ambiente da sua vida profissional? Será que, se você que é empresário, que tem o seu próprio negócio, e você que me escuta pela internet, será que você tem perdido concorrências em negócios por você não dar propina, por você não aceitar a corrupção? Será que você tem sido considerado um estorvo, um problema no seu ambiente de trabalho, por você não se envolver em certos esquemas de corrupção e de safadeza que acontece muitas vezes no ambiente profissional? Querido, você e eu precisamos entender que há certos momentos que nós sofremos, não porque nós estamos na contramão, mas porque nós estamos andando em caminho certo, em caminho direito, em caminho correto. Porque se nós vivemos de maneira piedosa, obedientes a Cristo, você e eu precisamos entender que apesar disso, nós podemos ser perseguidos, porque vivemos na luz. Os discípulos estavam enfrentando um drama íntimo. Como entender aquela tempestade? Se eles estavam fazendo a vontade de Cristo. Você e eu precisamos entender que mesmo fazendo a vontade de Jesus, muitas vezes nós podemos experimentar situações de lutas, de tribulação e de tempestades na nossa vida. Mas precisamos lembrar, quando a angústia quiser sequestrar o meu e o seu coração, precisamos lembrar que o Senhor permite essas coisas para que a gente possa sair delas mais forte, mais convictos e mais sólidos na nossa fé. O Senhor não permite luta, tribulação e tempestade na sua vida e na minha para nos destruir. Elas vêm com um propósito pedagógico, de educar, de instruir, de fortalecer, de fazer de você uma pessoa melhor do que você é. Em segundo lugar, outro conflito íntimo que surge na vida desses homens e na minha e na sua vida, às vezes, quando a gente enfrenta tempestades, é como conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Esse é outro drama. Como é que eu posso entender toda essa luta, toda essa angústia que eu tenho experimentado e vivido? Como é que eu posso entender tanto problema, tanta coisa acontecendo de ruim na minha vida, tendo a presença de Jesus comigo? Como entender isso? O verso 38 diz aí, olha: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. O que a Bíblia diz é que o fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades,
Porque, como eu disse na semana passada, o céu não é aqui. Um crente que anda com Jesus, muitas vezes, ele pode até mesmo enfrentar tempestades que são terríveis, desafiadoras. Jesus passou por todo aquele dia, diz o texto aqui de Marcos 4, ensinando a palavra de Deus, falando sobre o reino de Deus. Mas agora Jesus, ele vai para uma lição prática. Jesus sabia da tempestade, irmãos. Jesus tinha noção de que eles passariam por essa experiência desafiadora. Essa tempestade, ela estava no currículo de Deus para a vida daqueles discípulos dele, naquele momento. A tempestade ajudou os discípulos a entenderem que nós podemos confiar em Jesus nas crises inesperadas da nossa vida. Quando Deus permite certas tempestades na minha e na sua vida, você e eu não deveríamos perguntar no íntimo: por que, se eu estou andando com Jesus, essas coisas estão acontecendo? Se elas estão acontecendo, é porque elas estão no currículo de Deus, para o seu e o meu crescimento na fé, para que você e eu possamos entender que nós podemos confiar em Jesus nas crises da vida. Como Davi, o rei Davi, poderia explicar que pelo fato dele estar andando com Deus, um dia pastoreando as ovelhas do seu pai, Deus permitiu que um leão aparecesse ali. Ô irmão, se aparecesse não precisa ser nem um leão, viu, o Guilherme? Se aparecesse um Rottweiler aqui dentro, eu acho que a maioria de nós ia sair correndo pela janela, um cachorro grande. Agora, por que Deus permite um leão aparecer na frente de Davi? E a Bíblia diz que Davi teve coragem e matou o leão. Mas aí no currículo de Deus, não tinha só um leão. No currículo de Deus tinha também um urso. E aí eu não sei qual que é pior, se o leão ou se o urso, porque os dois são extremamente perigosos. E um urso avança sobre as ovelhas de Davi e novamente ele mata aquele urso. Aí você pensa, mas Davi andava com Deus. Davi era um salmista e um poeta ungido por Deus. Mas irmãos, no currículo de Deus, para tornar Davi o homem que ele foi, Deus tinha experiências desafiadoras para ele, matar um leão e um urso, porque lá na frente, Deus tinha preparado para ele uma grande vitória, vencer um gigante como Golias, e ele jamais venceria Golias se ele não tivesse tido a coragem de matar um leão e um urso. Quando ele vê aquele homem de quase 3 metros de altura, gritando e bradando, ele não teve dúvida: eu matei um leão, matei um urso e vou derrubar esse incircunciso filisteu. É hoje que ele vai perder o pescoço dele nessa batalha, e sou eu que vou lá e vou no nome do Senhor dos Exércitos. Davi entrou na história porque ele não teve medo de passar pelas experiências da tempestade, e por isso ele foi esse homem que você e eu tanto admiramos quando lemos a sua história na Bíblia. Um homem que aprendeu a vencer tempestades. Em terceiro e último lugar, o outro conflito íntimo que surge no coração de muita gente é como conciliar a tempestade com o sono de Jesus. A tempestade estava ali, o problema não passava, os discípulos tentaram resolver aquela situação sem acordar Jesus. Eles devem ter remado, eles devem ter aplicado todo o conhecimento técnico que eles adquiriram ao longo dos anos na pescaria no mar da Galileia, como Pedro, Tiago e João eram pescadores daquele mar. Eles devem ter tentado todos os meios para poder então resolver o problema. Mas como conciliar esse silêncio de Deus, esse sono de Cristo,
O verso 38 diz assim: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Irmãos, os camaradas estavam quase perdendo a vida. Na linguagem aí de fora, eles dizem o pau estava quebrando, e estava quebrando para o lado deles. O desespero já tinha tomado conta da situação. Eles estavam acreditando mesmo que iam morrer. Por isso, eles clamam a Jesus no último minuto. E como você administra essa realidade de que você está vivendo tantas lutas, tantos desafios, tantos problemas, e parece que Deus está dormindo nessa situação? Deus não te responde. Você não está vendo a solução do problema? Você olha e parece que há um silêncio geral no céu. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade em si, mas o fato de Jesus estar dormindo, descansando, em silêncio, durante aquela tempestade. E na hora do maior aperto dos discípulos, na hora da maior angústia daqueles homens, a Bíblia diz que Jesus simplesmente estava dormindo. Às vezes você e eu temos aquela sensação de que Deus está dormindo em relação às lutas desafiadoras pelas quais você e eu estamos passando. Às vezes você olha para a situação e você não está entendendo, Deus não te responde, Deus não fala nada, você ora, você lê a Bíblia, você jejua e nada acontece, nada está mudando. Parece que Deus está de fato dormindo, parece que Deus está em completo silêncio. E aí algumas pessoas começam a pensar assim: será que vale a pena caminhar com esse Cristo? Mas o salmista, no Salmo 121, no verso 4, ele fala sobre o sono de Deus, e ele diz assim: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Salmo 121 fala sobre o sono de Deus, e ele diz que Deus é aquele que não cochila, Deus é aquele que não dorme. Às vezes a impressão que nós temos é que o Senhor parece estar distante, alheio a todos os dramas e a todas as lutas da minha e da sua vida. E essa impressão que você e eu possamos às vezes ter, querido, ela é uma impressão falsa, é porque a angústia tomou conta da minha e da sua alma. O que a palavra de Deus diz é que você pode dormir, mas o seu Deus está acordado. O homem dorme, uma sentinela que está aí de plantão, ele pode adormecer no seu posto por desatenção ou por cansaço. Um motorista que está dirigindo o seu carro, ele pode dormir na direção. Até mesmo aquela mãe zelosa, amorosa, ela pode adormecer ao lado de um filho doente, mas Deus, diz a sua palavra, nunca está exausto, o Senhor nunca está cansado, o Senhor nunca está desatento, o Senhor Jesus nunca fecha os seus olhos para as suas e para as minhas necessidades. Então, querido, quando as tempestades chegarem, quando os ventos soprarem contra a sua vida e a sua casa, quando as coisas estiverem desafiadoras para você, quando as tempestades soprarem contra a sua vida, você precisa entender que o cuidado do Senhor está sobre a sua vida, que o Senhor não dorme, Ele não cochila, Ele não se distrai, Ele está presente, observando tudo. O cuidado do Senhor não se desgasta no seu exercício com a sua vida e nem com a minha vida. O salmista diz: não dorme o guarda de Israel. O Senhor jamais se cansa de socorrer a sua e a minha vida. Às vezes nós pensamos que Ele está adormecido, mas isso é tolice minha e sua. Deus está atento à minha e à sua necessidade, e na hora certa Ele vai socorrer a você e a mim. Na hora certa Ele vai dar o livramento, na hora certa Ele vai trazer o amadurecimento para a minha e para a sua vida, e Ele vai fazer isso através das tempestades. Às vezes eu ouço um crente orar assim: Senhor, aumenta a minha fé. Irmãos, só tem um jeito da nossa fé crescer: quando ela é provada,
quando ela vai para a guerra. Só tem um jeito da nossa fé crescer. Dá uma olhadinha aqui dentro. Você acha mesmo que muitas pessoas não estão vindo na igreja por causa da Covid? Eles estão sendo, e quem estiver me ouvindo aqui pode ficar com raiva, eles estão sendo reprovados na fé. Reprovados na fé. Porque na minha Bíblia está escrito, e o apóstolo Paulo escreveu em Romanos: se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. E ele diz: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas esse povo está com medo de morrer. Onde está a fé desse povo? Mas não está com medo de ir no supermercado, não está com medo de ir trabalhar, não está com medo de fazer viagem, não é? Eu sei. Mas está com medo de vir no culto vai pegar Covid. Perdoe se a minha palavra é dura para você que está me assistindo, mas é um covarde. Você está sendo reprovado na fé. Reprovado na fé. A nossa fé testada é quando a Covid está matando na rua. Se você abre a sua Bíblia lá no Salmo 91, e a gente gosta tanto desse salmo, não é verdade? Quando você abre no Salmo 91, e eu quero apenas lembrar algumas expressões do Salmo 91, quando o salmista o escreve de maneira tão inspirada. Quando você lê este Salmo 91, é impressionante o que ele sai dizendo. Ele diz aqui sobre a peste perniciosa. Verso 3: o Senhor te livrará da peste perniciosa. Irmãos, eu tenho que confiar que o Senhor vai me livrar. O Senhor livrou a muitos da peste perniciosa. Mas se Ele não livrar, é porque chegou o momento dele nos recolher. Mas Ele livra. Ele diz aqui no Salmo 91, no verso 6, que Ele também, aquele que confia, vai ser o quê? Livre da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola ao meio-dia. Está escrito na minha Bíblia, no verso 6, na sua também. A minha fé e a sua fé cresce quando nós somos provados. Sua fé não vai crescer de outra forma. Eu fico imaginando, só para concluir, sobre Daniel, um homem de oração, um homem que tinha um relacionamento íntimo com Deus. Mas houve um dia que a tempestade soprou muito, mas muito forte contra ele. Mas não foi pouco não, foi muito forte, ao ponto desse homem ser lançado na cova dos leões. Bom, esse era o momento de se provar a fé, na cova dos leões. E ali estava um homem temente a Deus, crente em Deus, sendo lançado na cova dos leões, não porque matou, roubou, fez algum crime, mas porque orava, buscava a face de Deus. Ele foi provado, e a Bíblia diz que ele foi provado e aprovado, porque os leões não avançaram sobre ele, porque Deus interveio. Um pouquinho antes desses fatos de Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego também tiveram a sua fé provada. O Nabucodonosor ficou lá endoidado, enraivecido, porque esses rapazes não adoravam a imagem que ele havia feito. E aí ele ficou sabendo, ele achou aquilo um absurdo, e como ele era dono da vida e da morte no seu império, ele mandou aquecer a fornalha de fogo lá 7 vezes mais do que o normal,
e antes botou a fornalha bem perto, os caras perto, tá vendo? Se vocês não adorar essa imagem aqui agora, vou jogar vocês lá dentro. E aqueles camaradas foram espetaculares, né? E eles já começaram assim, ó: fica sabendo, ó rei, que nós não vamos fazer nada disso, que fogo quente, 7 vezes mais quente, não vai nos intimidar. Se o Senhor quiser nos livrar, louvado seja o seu nome. Mas se Ele também permitir que a gente seja recolhido, louvado seja o teu nome, mas fica sabendo que a gente não vai se prostrar diante disso. Era o momento da fé ser provada. E eles foram aprovados, irmãos, porque Deus não poupou eles de serem jogados na fornalha. Não. Deus não impediu Daniel de ser lançado na cova dos leões. Não. A diferença é que Deus entrou com eles. E quando Deus entra com a gente, irmão, a vitória é certa. A angústia é grande, mas a vitória é certa. Não tenha dúvida. Se você caminhar com Cristo, a vitória é certa. A luta não será menor, mas a vitória é garantida. E nós temos essas experiências. Que Deus possa te ajudar, querido, nesse tempo que você está vivendo. Se é um tempo de desafio, seja qual for a área, se você ficar bem firme na fé com Cristo, o resultado será vitória. Não existe outro resultado para quem pega com Jesus, é vitória. Ela pode parecer a seus olhos demorada, mas ela virá no tempo certo, porque a palavra de Deus diz em Provérbios que a bênção do Senhor enriquece, e com ela nunca traz o desgosto. Mas por outro lado, Provérbios diz que a posse antecipada de uma herança, o seu fim não será proveitoso. É assim que funciona. Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu não vou falar mais de tempestades, né? 2 cultos falando sobre tempestade já chega, né, pastor? É muita tempestade para um mês só. Mês de março, 2 pregações sobre tempestade, chega, né? Mas com certeza, o Senhor falou com muitos de vocês aqui. Feche seus olhos, nós vamos orar. E se você tiver no seu coração, na sua vida, passando por alguma situação de tempestade, de aflição, deposite isso aos pés do Senhor, nesse momento de oração. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor pela palavra que chega até nós. As Escrituras Sagradas é uma fonte de conhecimento e de revelação do Teu amor pela minha vida, pela nossa vida. E nós sabemos que nada acontece conosco, a não ser por pura permissão da Tua parte, e sempre para um fim proveitoso, para um crescimento e amadurecimento da nossa fé. E eu quero colocar diante do Senhor agora o coração dessa mulher, o coração desse homem, o coração daquelas pessoas que estão aqui neste santuário e daqueles que nos assistem pela internet. Se eles estão passando por alguma aflição, alguma tempestade, alguma luta que parece não ter fim, que o Senhor possa trazer em nome de Jesus, ó Deus, um consolo para o coração deles, que o Senhor possa ministrar encorajamento, que o Senhor possa dar a eles uma disposição de jamais retroceder na sua confiança em Cristo. Que o Senhor, ó Deus, possa nessa hora tomar nas tuas mãos esta
preocupação, esta aflição, esta angústia, esta situação que chega quase ao desespero, que o Senhor possa, em nome de Jesus, remover o peso, afastar o fardo, que o Senhor possa, ó Deus, aliviar a caminhada dos teus filhos e das tuas filhas, que o Senhor, ó Deus, possa, em nome de Jesus, continuar, ó Deus, ministrando entusiasmo ao coração do meu irmão, da minha irmã, apesar dos desafios, apesar de todo o enfrentamento, que a tua paz, ó Deus, que excede o entendimento e a compreensão humana, possa repousar sobre o coração de cada um deles, ó Deus, dando a todos coragem e firmeza na sua caminhada cristã. Eu quero, ó Deus, abençoar a vida de cada pessoa que está aqui, que nos assiste, que o Senhor possa, ó Deus, estender as tuas mãos, providenciando o livramento, a resposta e a vitória, que é tão necessária à vida de cada um de nós. Nós oramos, abençoando a vida de cada pessoa, em nome de Jesus, amém.